Nesse vídeo vou falar de 3 assuntos. Como o Grenal pode ter ajudado o Grêmio nas negociações pelo novo técnico. Vou falar também da hipocrisia vermelha e da passividade azul. Começando então pelas partes mais polêmicas, talvez, falando das entrevistas, né, de Roger Machado, na verdade, da entrevista de Roger Machado e de manifestações também de outros colorados ali, influenciadores, jornalistas e etc. Como é impressionante essa hipocrisia deles, né? Porque, nossa, eram sempre assim os bastiões da moralidade. O Roger, principalmente, ele tem assim uma pecha de... Ele dá a entender que ele é o suprassumo da ética, da moral, né? Quando ele defende ali uma questão nas coletivas, ele está defendendo o que é o certo, e não porque aquilo ali, em tese, poderia beneficiá-lo e tal. Então ele não tem essa postura de clubista, de eu sou um desvairado aqui que vou falar o que dá na telha. Não, ele sempre pondera, faz toda uma volta, uma retórica, e no fim das contas se mostrou um grande moralista, clubista de meia tigela, como tantos outros aí que por vezes talvez ele até condene, né, ou tente ser diferente. Não é nada diferente, é igual a todos os outros, né? É igual ao influenciador colorado, raivoso, babando na frente de um microfone, é igual. Só que ele fala de uma forma mais educada, mais rebuscada, e o conteúdo é o mesmo. O Roger Machado dizer que não foi pênalti pro Grêmio, ou que nos critérios, aí deu toda uma volta para dizer isso, né? Porque nos critérios da arbitragem, porque, cara, foi feio pro Roger. Foi feio porque ele pinta, né, uma posturinha ali diferenciada, e ali ficou feio. Ele poderia, malandramente, e ainda seria feio, tá? Ainda seria desmascarador. Mas ele poderia tangenciar o assunto. Ele poderia fugir pela tangente, assim, né? Nesse sentido, assim, ele poderia dizer, olha, cara, a arbitragem é um tema complexo, de vez em quando a gente sabe que erram para os dois lados, o Grenal de hoje teve muitas nuances, eu não quero aqui entrar nessa análise, é complicado. Já seria feio, porque é o mesmo Roger que há pouquíssimo tempo atrás estava entrando, né? Estava analisando, estava lá, arrotando uma moral de cuecas. Já seria criticável, digamos assim. Só que ele fez pior. Ele quis falar do assunto e falou de uma maneira lunática, defendendo só o dele, tipo, querendo dizer, porque assim, ó, eu falei isso no gauchão ali, e não é só o Roger, tá? Para os colorados, de uma forma geral, parece que se não beneficiou o Inter, nós vamos berrar. Se foi justo, mas a justiça nos prejudicou, nós vamos berrar. É isso. É um pênalti óbvio, escandaloso lá acho que foi do Wanderson na época. Tem que berrar. Né? O Roger se recusou a sair de campo naquele Grenal. Tipo assim, eles esticaram a corda o tempo inteiro, moldaram, para não dizer uma palavra pior. Como é que é a palavra pior? Enfim, manipularam talvez narrativas, né? Forjaram situações, quiseram se colocar como vítimas de uma arbitragem que majoritariamente, ou na maior parte das vezes, estava beneficiando eles ou sendo justa, né? Aí se apegavam em umas coisas e aumentavam outras, distorciam tantas outras, e o Roger fez parte disso. O bastião da moralidade fez parte disso. Não sozinho, é claro. Alessandro Barcelos puxou esse trenzinho, né? Mas teve influenciador no trenzinho, teve Roger, teve jogadores do Inter, teve dirigente do Inter, teve de tudo, né? Eles ganharam o Grenal também pela nossa incompetência, também por culpa de Gustavo Quinteiros e da direção do Grêmio e por tantos outros fatores, mas um dos tijolinhos, eu sempre digo, né? As coisas não são definitivas, não é por isso ou por aquilo, mas um dos tijolinhos dessa construção foi a força política que eles impuseram naquele momento, as narrativas que eles jogaram para a crônica esportiva goela abaixo, e muita gente engoliu, né? E eles continuaram fazendo isso.
No Brasileirão agora, gente, vamos lembrar, e aqui eu ainda tô falando da hipocrisia do Roger e dos vermelhos como um todo, mas aqui eu já começo despacito a entrar num ponto de intersecção onde eu tô falando da hipocrisia deles, mas já começo a falar da letargia do nosso lado, da passividade, da morosidade, da bananice do lado azul, né? Porque vocês vão lembrar, contra o Cruzeiro, teve uma expulsão nos primeiros minutinhos do jogo ali de um jogador do Cruzeiro, que foi um absurdo, na minha opinião, não foi para expulsão e tal, mas sim, realmente é um pouco estranho o fato de o árbitro ter sido banido ali, porque não foi talvez tão óbvio, acho que há uma discussão, mas no frigir dos ovos o Inter foi beneficiado pela decisão do árbitro, pois o Alessandro Barcelos foi na CBF reclamar. Vocês estão entendendo o que quando eu falo o que é esticar a corda? Eles foram reclamar de um jogo em que, se houve benefício, foi deles mesmos. Foi para eles mesmos. Né? A discussão maior em torno daquele jogo era a expulsão do jogador do Cruzeiro nos primeiros minutos do jogo. A quem isso beneficiou? Ao Inter. Quem foi a CBF reclamar? Presencialmente, porque claro que teve telefoneminha do dono lá do Cruzeiro pro presidente da CBF, pro Edinaldo. Mas quem foi presencialmente na CBF reclamar e pedir para ouvir não sei o que, babá, o Alessandro Barcelos. E aqui, cara, aqui eu já parei de criticar o Inter e os colorados. Eu tô criticando a hipocrisia deles, tá? Mas aqui eu já parei de criticar. E quem acompanha o canal sabe que eu fiz muitos elogios à postura do Inter, né? Tirando a parte cara de pau, hipócrita, e que às vezes até se utilizaram de umas desonestidades intelectuais ou coisas piores para defender teses, que eu falei em vários momentos, eles cruzaram várias linhas que eu não concordo. Eles cruzaram várias linhas que eu acho errado. Mas até cruzar essas linhas, eles estão fazendo política, eles estão fazendo pressão, eles estão defendendo o deles. Então, até certo ponto, cara, o Inter tá certo. E neste contexto que eu tô dando exemplo agora, eu não tô criticando. Eles foram lá reclamar de um lance, porque como assim vocês suspenderam o árbitro? Esse lance aqui é no mínimo polêmico. Não é um erro clamoroso, unanimidade, fiasco, absurdo, para ser passível de suspensão da arbitragem. Tipo assim, onde isso toca exatamente ao Inter? Não toca tanto. Toca ao árbitro. Né? Mas eles já tentaram amarrar ali uma narrativa de que, opa, se beneficiar o Inter vai ser punido. Que história é essa? Sabe? Tentaram já colar uma... Né? Mas quem deveria estar irado e ter ido lá pessoalmente era o Cruzeiro. E aqui eu tô elogiando a postura deles, a conduta. Os caras meteram pressão, foram na CBF num jogo, por conta de um jogo em que eles foram beneficiados. Vocês estão entendendo isso, cara? O nosso presidente, e aqui eu tô entrando agora no lado azul, ele não se mexe quando a gente é assaltado. Quando o Brasil inteiro tá falando que o Grêmio foi assaltado, como é agora no caso do Grenal. Ah, ele dá um discurso ali com a mãozinha aqui, veja bem, será que eu posso falar uma coisa aqui que sem causar muita confusão, sem muito atrito, sem briguinhas com nossos co-irmãos? Olha só, gente, eu acho que o juizinho não foi tão bem. Desculpa, falei, perdão. Que isso, cara? Que Grêmio? Berrar também faz parte do jogo. O presidente se posicionar não é legal, é essencial, faz parte da função. Se posicionar, cobrar, esticar uma corda de vez em quando, fazer política, fazer pressão. Sabe? A entrevista do Guerra ao final do jogo não foi compatível com o assalto que a gente sofreu. E não tem que acabar ali também o movimento do Grêmio. Tem que ir além do pós-jogo ali, da coletiva. O Grêmio tem que ir além, o Grêmio tem que estar antenado nisso, cara. Não dá pra cada jogo, cada situação, eu, não sei mais quem, o Joãozinho do Twitter, o Beltraninho do YouTube e um monte de gremistas aqui gritar e babar. Eu não sou ninguém na fila do pão. E mesmo influenciadores com 200 milhões de seguidores a mais do que eu,
ainda assim tem uma influência limitada. Quem fala pelo clube tem esse peso, essa responsabilidade, esse impacto, sabe? Então, assim, cara, o Grêmio precisa entender jogar o jogo. E o jogo começa muito antes do juiz apitar e acaba muito depois que o juiz dá o último apito. O Grêmio precisa entender isso, cara. Isso é o básico, isso é o beabá. E eu fico louco vendo a passividade do nosso lado e a rapidez, até às vezes até cruzando algumas linhas do lado de lá. Será que esse Grenal foi coincidência? Será que esses erros contra nós foi coincidência? Será que na hora do vamos ver o árbitro não pensa ali até no inconsciente que tem um lado que grita, que vai na CBF, que se errar contra pode dar problema, e o outro lado tá tranquilo, sossegado, e na dúvida eu vou marcar contra esse? Será que não tem isso? Aliás, será que aquele Braulio ali, apitar um jogo do Grêmio, já não é uma questão, já não é uma indecência? Será que se a gente gritasse como eles, o árbitro seria já esse cara de largada já? Né? Então, assim, são perguntas que ficam, são questões que irritam e incomodam, e o Grêmio precisa se aprumar nesse sentido. Corta a cena, vamos para o último tópico do vídeo, e aí sim um tópico positivo, que eu tava pensando aqui, cá, com os meus botões. Não sei em que pé anda a negociação de treinador do Grêmio. Eu confesso que eu achava que Mano Menezes já seria anunciado ali depois do Grenal, ou até antes, junto com o Filipão, né, de coordenador ali. A coisa não andou, isso em alguma medida assusta, né, porque talvez, será que tem problema, será que tem rolo, será que tem incompatibilidade, será que tem negociação, não sei, tá? Mas eu tava pensando, cara, antes do Grenal, se o Mano Menezes estivesse com barganhas na mesa, assim, e o Grêmio tivesse um pouco acuado, Mano Menezes, para dar um exemplo, né, que eu acho que é o nome que tá todo mundo divulgando aí, mas seja lá quem fosse o treinador, eu acho que vale a mesma lógica. Tipo assim, o cara pode estar dizendo assim, bah, gente, eu vi o jogo ali contra o Mirassol, eu vi outros jogos, o Grêmio tá numa situação tenebrosa, eu pegar essa barca furada agora, eu posso arriscar minha imagem, minha carreira, né, me afundar aqui. Então é o seguinte, né, eu sei que eu cobrava 1 milhão lá no Fluminense, ou lá, sei lá onde, mas aqui tem que ser 1,5, tem que ser 2, não sei o quê, ou tem que ter um contrato mais longo, para ter pelo menos uma segurança financeira, né, e bababá. Quero isso, quero aquilo, não abro mão de não sei o quê. E o Grêmio, acuado, poderia dizer, pois é, o que a gente faz? Será que a gente vai ser rebaixado? Pelo amor de Deus, mano, vem, nos salva, né? O jogo do sábado, o jogo de ontem no Grenal ali, mostrou que não, cara, o Grêmio não é esse time morto que talvez a gente estivesse pensando. O Vijaçante não é um ex-atleta jovem, como a gente estava pensando. Olha aí, ó, o Vijaçante que sabia jogar bola, tá aí de novo. Outros atletas ali que a gente estava com desconfianças ou analisando e tal, também deram um sinal de vida, sabe? O Grêmio mostrou, não, só um pouquinho, se alguém vier aqui com um trabalho sério, fizer um beabá, um feijão com arroz bem temperadinho, sai jogo, tem conversa. Daqui a pouco o Mano Menezes ou qualquer treinador olha assim pro Grêmio com, não é tão bucha assim pegar, sabe? E o Grêmio também olha pro treinador e diz, cara, não sei também se eu preciso ser salvo do Z4, talvez eu consiga sonhar ainda, ganhar uma Sul-Americana, ou beliscar um G alguma coisa. Meu time não era aquele horror todo. E daqui a pouco a conversa mude. Ah, mano, tu quer 2 milhões? Então, desculpa, mano. Não dá, vou ter que pagar lá o quinteiro já. Então, brigadão aí. Sabe? Então, assim, não sei em que pé anda, talvez isso que eu tô falando não faça o menor sentido, porque as coisas já estejam alinhavadas, definidas, ou, né, falta só uma formalidade ali, uma questão de agenda e tal, pode ser. Mas se ainda tiver papo, cara, tem uma pequena sensação que talvez o Grenal tenha ajudado o Grêmio nessa barganha, nessa negociação aí pro novo treinador, que, repito, deve ser humano, né? Até o momento que eu gravo isso aqui, que não sei que horas são agora, deixa eu ver, o carro tá desligado, não tem nenhum relógio aqui, mas até esse momento deve ser 1 da tarde ou 1:30 da tarde desse domingo, não tem nenhuma informação, apenas as especulações de Mano com Felipão. O Felipão, dizem, já tá meio que acertado, né? E o Mano aí sim parece que deve ser essa ponta aberta ainda para que os anúncios ocorram. Vamos
acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.